Olá, tudo bem? Eh, Espero que esteja bem de saúde, pois o Deus ele te ama e ele quer que você goze dessa saúde para sempre. Queria convidar meu amigo, minha amiga, para junto comigo entendermos um tema muito interessante. Muitos sempre perguntam em relação ao nascimento de Jesus Cristo. Como sabem, daqui a pouco e anualmente sempre celebramos o nascimento de Jesus. Como tem sido dito, 25 de dezembro. Então nós queremos analisar alguns elementos se na verdade o Jesus nasceu dia 25 de dezembro. E se não, então, por que celebramos no dia 25? Então, para já eu queria convidar meu irmão, minha irmã, meu amigo, para que, caso seja novo, faça sua inscrição aqui no nosso canal e ativa o sininho também, para sempre que nós partilhamos novos vídeos, tenha notificação. E também te convido para curtir este vídeo, dar um like, não é? Isso vai nos ajudar muito. Então vamos lá entender em torno disto. Vamos trazer aqui umas 3 evidências que podem nos afirmar ou negar se Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro. Primeira evidência, nós queremos analisar em torno de um texto. Fala-se que, nessa altura, os pastores tiravam o seu rebanho para o relento, não é? Então vamos ver um texto bíblico, não é? Abra comigo a Bíblia no seu Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, na minha versão: naquela região havia pastores passando a noite no campo, tomando conta do seu rebanho. Acredita-se que neste tempo aqui, geralmente as ovelhas eram tiradas do curral para fora, para as matas, e consumiam a relva, consumiam aquilo que era possível para eles. Então, se nós formos a entender isto, vamos acreditar que só pode-se retirar um animal deste do curral e as pessoas dormirem fora, ao relento, num tempo de calor, não é? No verão, tempo de seca, não é? Em que nós podemos entender aqui, provavelmente entre setembro, outubro, aqui é o tempo de pico para calor, não é? Então, até aí, já temos a primeira evidência que dá conta que o Jesus não deve ter nascido em dezembro, porque dezembro é tempo de chuva e ninguém pode dormir ao relento. Segunda evidência, tem a ver com o censo, não é? De Augusto César. Vamos analisar o segundo texto. De novo, Lucas, capítulo 2, versículo 1 até 7. Queremos ver aqui. Diz assim: naquela época, o imperador Augusto mandou publicar uma lei dizendo que todo mundo romano devia se registrar para um recenseamento. 2. Quando foi feito este primeiro recenseamento, Quirino era o governador da Síria. 3. Então todos foram para as suas próprias cidades para se registarem. 4. José também partiu da vila de Nazaré, na Galileia, para a vila de Belém, na Judeia. José foi para lá porque vinha da família
do rei Davi, e esta tinha nascido em Belém. 5. Ele foi para lá para se registrar com Maria, e ia se casar com ele, e estava grávida. 6. E aconteceu que, enquanto estava em Belém, completou-se o tempo de gravidez de Maria. 7. E ela deu à luz o seu primeiro filho, como não houvesse lugar para eles no quarto de hóspedes, Maria enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura. Então, aqui analisamos o segundo elemento. Mobilizou-se esse recenseamento nessa altura. Obviamente que tempo chuvoso, tempo de frio, não é tempo apropriado para a mobilidade das pessoas. Geralmente, tempo de frio, tempo de calor, as pessoas não circulam com frequência. Ok? Então, aqui o imperador Augusto César, ele mobilizou um recenseamento e as pessoas foram se deslocando sem nenhum problema. Aqui está o segundo elemento, que pode, de certa forma, negar que o Jesus Cristo tenha sido nascido em dezembro. Amém? Vamos ver o terceiro elemento, não menos importante. Ok? E fala-se da mudança dos sacerdotes, não é? Aqui vamos analisar ainda no Evangelho de Lucas, mas desta vez no capítulo 1, versículo 5 até 13, que diz assim. 5. Quando Herodes era rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo de sacerdotes de Abias. Isabel, sua esposa, era da família de Arão. Ambos eram justos diante de Deus e cumpriam sempre todas as leis e mandamentos do Senhor. Eles, porém, não tinham filho, pois Isabel era estéril e ambos eram muito velhos. 8. Um dia, quando o grupo de Zacarias estavam de serviço, coube a ele a função de sacerdote perante a Deus. Conforme o costume, fizeram um sorteio para ver quem iria entrar no templo e queimar o incenso para o Senhor. Ora, a sorte coube a Zacarias. Fora do templo, o povo continuava orando enquanto o incenso estava sendo queimado. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias do lado direito do altar do incenso. Ao ver o anjo, Zacarias ficou perturbado e com muito medo. O anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. O Senhor ouviu a sua oração. Isabel, a sua mulher, vai ter um filho e você deverá lhe dar o nome de João. Então, foi por meio disto aqui que aconteceu a concepção da Isabel, não é? Esposa de Zacarias e a mãe de João Batista. E estima-se que a mãe de Jesus, neste caso Maria, teve o contacto com o anjo Gabriel na altura quando Isabel tinha 8 meses de gestação, ok? 6 meses de gestação, ok? Estima-se em dezembro. Significa, a Maria terá concebido em dezembro, quando Isabel tinha 6 meses de gestação, ok? E fazendo a matemática, dezembro como concepção, a data provável para o nascimento, podemos aqui assumir que podia ser setembro ou outubro. E de lembrar que no calendário hebraico, setembro, outubro, nós podemos referir aqui como setembro, Elul, não é? Outubro como Tishrei. Esses são meses hebraicos, ok? E aqui nós temos a provável certeza que o Jesus não terá nascido em dezembro, e muito menos dia 25. Agora, levantemos uma pergunta aqui. Por que nós celebramos dia 25 de dezembro como sendo o dia do nascimento de Jesus? Bom, antigamente,
era o hábito das pessoas celebrarem certas festas pagãs, ok? Portanto, o dia 25 de dezembro, ele coincide com as festas pagãs, não é? Do solstício, não é? De inverno, que celebravam a renovação da vida e luz. Neste caso, as pessoas naquela altura tinham o hábito de celebrar essas festas, mas em honra do sol, ok? Por isso falas da celebração do sol invencivo, ok? Em substituição do nascimento de Jesus, ok? No entanto, o imperador romano, Constantino neste caso, que se converteu ao cristianismo, não é? No ano 312 a.C., ele declarou o domingo, não é? Como dia de descanso e culto. Nisso, a Igreja Católica aproveitou esta oportunidade, não é? Aproveitou esta oportunidade para estabelecer a data 25 de dezembro como o dia de nascimento de Jesus, ok? No entanto, no século VI, o monge Dionísio Exíguo, não é? Ele calculou a data provável de nascimento de Jesus, não é? Para ele, não é? Com esses cálculos dele, ele entendeu, não é? Com base em informações históricas e astronômicas, não é? Ele concluiu que o nascimento de Jesus podia ser em dezembro, mas acredita-se que esses cálculos foram errados, ok? Foram errados. No entanto, precisamos deixar ficar aqui ou frisar aqui que vale mais valorizar a essência do nascimento de Jesus do que valorizar a data exata do nascimento de Jesus. Porque até então, a data real de nascimento de Jesus é desconhecida. E afirma-se que pode custar achar uma data real de nascimento de Jesus. Ou não vai acontecer mesmo, não vai ser revelada. Mas para terminar, eu queria deixar ficar um texto não menos importante aqui. Abra comigo a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: Antes, orem a Cristo, como o Senhor, nos seus corações, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir, para explicar a respeito da esperança que você tem. Amém? Então, era esse ensinamento que nós queríamos deixar ficar junto com meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para que entendamos aquilo que é a essência do nascimento de Cristo Jesus. Amém? Ora comigo. Obrigado, Deus, bom Pai. Nesse momento queremos te agradecer pela saúde que tem nos dado, não medindo aquilo que são as nossas transgressões. Pai, no teu ordem te peço, para que manifeste segundo o seu poder. Nesse momento, quero entregar os nossos pecados conhecidos, Pai, incluindo também este meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está orando comigo, que o Senhor perdoe os seus pecados, pois Ele merece. E te peço também para que nos dê a guarda, nos dê o espírito de discernimento, hoje e para sempre. Queremos entregar esta oração em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.